é bom, Deus é fiel. Você pode sentar, querido. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Amém, irmão? Amém? A gente, nessa noite, a gente tem a oportunidade de mais uma vez estar na casa do Senhor, de mais uma vez estarmos juntos como igreja, como família do Senhor, para receber a palavra dele, para louvar ele, para adorar ele, né, irmão? Porque sinceramente, olha, depois de uma adoração, de um louvor como nós tivemos, nossa, a gente já começou a ser renovado. Nós já começamos a ser renovados, já começamos a ter uma mudança de ânimo, uma mudança de perspectiva, porque Deus, ele é bom e ele é fiel. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que o Senhor começou a colocar no meu coração no início dessa semana. Vamos concluir essa palavra hoje. O tema dessa palavra, ela é desesperados por Deus. Eu tenho certeza que eu prego para pessoas aqui que estão desesperadas por Deus. Quem diz amém? Aqui tem uma multidão desesperada por Deus, amém? Aqui tem uma multidão desesperada por uma resposta de Deus, eu creio nisso. Esse é o tema da nossa mensagem, desesperados por Deus. Desesperados por Deus. Porque afinal de contas, irmãos, todos nós temos pedidos a fazer a Deus, sim ou não? Todo mundo ora. Todo mundo ora pedindo alguma coisa a Deus. Não é errado orar pedindo algo para que Deus ele faça, para que Deus te entregue, para que Deus responda. Não é errado. As nossas orações, todas elas, nós devemos sim direcionar a Deus em nome de Jesus, sejam elas quais forem. A gente pede tudo a Deus, amém, irmão? A gente pede tudo e Ele, como Senhor, responde o que Ele quer. Pedimos tudo, mas Ele responde o que Ele quer. E recebemos o que Ele nos entrega porque entendemos que Ele é o Senhor. É muito interessante a gente conversar com as pessoas e ouvir as pessoas, né? Eu já ouvi diversos pedidos. Eu já ouvi, pastor, que Deus ele possa fazer com que eu não venha engordar mais. Eu já ouvi isso. Não é Deus aí, né, irmão? Pastor, eu já pedi a Deus para que Deus me desse um casamento. Amém. É bênção. Continue, se você não casou, continue orando que Deus vai te abençoar. Pastor, eu oro para que Deus me faça prosperar. Amém, irmão. Pode continuar orando, mas entenda que existem os princípios primeiro para que seja a base da prosperidade. Pastor, já ouvi diversos pedidos. Como também eu já ouvi pessoas orarem para que o Senhor, por exemplo, para que o Senhor viesse com um avivamento e para que as pessoas desfrutassem mais do Espírito Santo de Deus. Amém, eu já ouvi isso. Pastor, eu oro para que a fome no mundo acabe. Amém, meu irmão. Eu oro para que a pobreza seja diminuída. Amém, eu já ouvi isso. Pastor, eu oro para que a igreja aumente. Amém, irmão, eu creio nisso também. Eu oro para que a minha família possa estar rendida aos pés do Senhor. Já ouvi muito isso. E eu creio que Deus vai trazer resposta para vocês que têm orado pela conversão dos seus filhos, conversão dos seus pais, do seu esposo ou da sua esposa. Eu creio que Deus vai responder a sua oração e você verá ainda a sua família nesse lugar adorando, louvando ao Senhor, servindo a Ele, porque nós cremos no Deus da família. Já ouvi diversas orações, quer dizer, diversas pessoas relatando diversas orações a Deus. Mas aí eu me volto hoje, mais uma vez, para um personagem da palavra de Deus, o rei Davi, que foi falho demais. Até quem não é crente conhece a história de Davi. E às vezes quando nós olhamos para a história dele, quando ele mata um urso, um leão, um gigante, nossa, às vezes nós, pelo menos eu me sinto às vezes um pouco diminuído. O cara matou um urso, velho. O cara matou um urso. Não era filhote, não, era um urso. O cara matou um leão, matou um gigante. Olha que homem, não, homem igual a mim e a você. Tão falho quanto eu com você. Nossa, quando nós vemos as proezas de Davi, o homem que juntou o reino de Israel, o homem que fez tantas coisas para o reino, Tiago. Mas também um homem tão falho, um homem que comete assassinato, mentira, adultério. Olha só. Tem alguns comentaristas muito antigos que dizem que Davi cometeu até estupro em relação a Betseba. Se foi ou não está na Bíblia, a gente fica só na conjectura. Mas a realidade é que a casa de Davi, a família de Davi ficou destruída depois da sua permissividade.
Olha aí, era um homem tão grande, matou o urso, leão gigante, uniu o reino, Israel prospera, mas ao mesmo tempo um homem com tantos defeitos. Com tantos defeitos. Mas aí nós vamos para a palavra, porque mesmo diante dos defeitos, mesmo com tantas mazelas na vida, mesmo com tantas lutas, com tantas dificuldades, Davi, ele realmente é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então eu e você, diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, podemos ter essa esperança e buscar isso, sermos pessoas segundo o coração de Deus, filhos segundo o coração de Deus. Mas aí eu olho para Davi, que ele era um homem, sabe o que, irmão? Desesperado por Deus. Sim ou não? Se você concordar comigo, você respondeu sim. Ele era um homem desesperado por Deus. Davi era um homem que, diante das suas mazelas, diante das suas dificuldades, diante das suas vitórias, ele era um homem que buscava Deus. E ele buscava intimidade com Deus. Entenda uma coisa, não tem como haver intimidade sem haver intencionalidade. Intimidade é fruto de intencionalidade, em todos os níveis da nossa vida. Você tem que ser intencional. Se você quer buscar mais de Deus, se você quer ser íntimo de Deus, você tem que ter a intenção de buscá-lo. Ninguém vai acordar de manhã e dizer assim, por acaso eu estou mais íntimo de Deus, porque hoje eu acordei muito bem. Não. Você tem que buscar intencionalidade, você tem que ser intencional no seu relacionamento com Deus. Se você quer que sua empresa cresça, por exemplo, você tem que buscar as melhores estratégias. Se você deseja realizar o sonho de terminar uma faculdade, você tem que ser intencional em estudar. Se você quer passar no concurso público, você tem que ser intencional em estudar. São leis naturais da vida. E são leis naturais da vida eu entender que eu preciso estar mais perto de Deus, buscar Deus a cada dia, e esse buscar tem que ser intencional. Davi, ele vai ensinar a mim e a você o Salmo 27, versículo 4. Olha o que é que Davi vai ensinar para mim e para você. Uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Aleluia! Olha o que Davi vai pedir. Uma coisa é pedir ao Senhor. Ele não vai pedir derrota dos inimigos. Ele não vai pedir que a riqueza dele duplique. Ele não vai pedir que a sua casa tenha paz, apesar da necessidade de paz. Ele não vai pedir que ele tenha saúde. Ele não vai pedir. Sabe o que ele vai colocar como prioridade? A busca dele a Deus. Ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, é a única coisa que eu peço, para que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque Davi entende que a intencionalidade da busca a Deus, a intencionalidade de estar na presença de Deus, a contemplar a bondade do Senhor, irá abrir todas as portas. Querido, o que nós precisamos na verdade é buscar mais a Deus. A nossa busca a Deus abre porta. A nossa busca a Deus traz felicidade ao seu casamento. A nossa busca a Deus vai fazer com que a paz dele seja abundante na nossa vida. A nossa busca a Deus fará com que as riquezas e cumprir os seus princípios cheguem na nossa vida. Quem está aqui? Quem pode aplaudir a Jesus? Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Uma coisa é pedir a Deus. Tantas coisas nós pedimos, mas Davi entende. Uma coisa eu pedi ao Senhor, para que eu possa viver na casa do Senhor. Lembre que nesse tempo aqui não estava no tempo da dispersação da graça. Ele tinha que buscar a presença simbolizada ali no Santo dos Santos. Hoje nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Aleluia! Davi, ele era um desesperado por Deus. E nessa noite eu quero que você saia daqui com essa chama queimando mais ainda no seu coração. Eu preciso ser um desesperado por Deus. Mais ainda. Quantos desesperados por Deus tem aqui? Amém. Agora entenda uma coisa, vamos lá. Por que é que nós precisamos ser desesperados por Deus? Tem várias respostas, mas eu coloquei uma aqui. Sabe por quê? Porque o nosso coração é ansioso.
a gente precisa ser desesperado por Deus, porque o nosso coração naturalmente é um coração ansioso. Só eu sou? Não é assim, meu irmão? O senhor também se identifica comigo? Amém. Eu preciso ser desesperado por Deus, porque o meu coração é ansioso. O meu coração é ansioso. Tem dias que nós estamos desesperados. Tem dias que nós precisamos do conforto, do consolo dele. Tem dias que precisamos da força dele. Tem dias que nós precisamos do poder dele agindo na nossa vida, para que a gente possa vencer os desafios naturais da vida. Nós precisamos. Eu preciso desesperadamente de Deus. Desesperadamente de Deus. Eu tenho as minhas lutas, como você tem as suas. Eu tenho as minhas dores, como você tem as suas. Tem dias, meu irmão, tem dias que eu tenho uma angústia. Eu falo isso aqui porque se cortar, sai sendo igual ao seu. O meu é o positivo, beleza? Não é porque eu sou pastor, a gente é diferente, não. Se cortar é igual o sangue que sai em você. Eu mudo o tipo. Tem dias que eu acordo com dores no corpo inteiro. Tem dias que às vezes eu me recuso a levantar da cama. São as minhas lutas naturais. Às vezes a dor vai daqui do pescoço até o início das costas. Meu irmão, mas a gente levanta. Quem sabe você pode acordar com dores no seu corpo. Você pode acordar angustiado. Você pode ter um problema com seu filho, com a sua filha. Quem sabe você vive uma luta constante aqui no seu interior, lutando contra um pecado. Meu irmão, faz parte da nossa humanidade. Entenda, é por isso que nós precisamos ser desesperados por Deus, porque todas essas nossas lutas naturais fazem com que o nosso coração se torne ansioso por resolução dessas ansiedades. Por isso nós temos que ser desesperados por Deus, porque o nosso coração é ansioso. Estava conversando agora poucos dias com uma pessoa: pastor, olhe, eu estou achando que vai vir isso, que vai vir aquilo. E eu olhando aqui para ele depois do culto: peraí, velho, aconteceu isso. Não, eu estou prevendo que vai acontecer. Meu irmão, pare com isso em nome de Jesus. Você está prevendo que vai acontecer algo ruim? Não, meu irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: meu irmão, baixa cada dia o seu próprio mal. Você venceu o dia de hoje, aleluia. Você venceu o dia de hoje. Irmão, quando eu estou com a minha esposa que está aqui, essa linda que ora por mim, que me abençoa, às vezes roda, meu irmão, essa mulher tem despertador, acho que é quase telecena, velho. Quem é das antigas sabe, quase de hora em hora. Mas tem um despertador que toca no telefone dela meio-dia. Quando para meio-dia, se eu tiver com ela, tocou meio-dia, eu começo a orar: Senhor, vencemos o primeiro turno das batalhas espirituais. Vencemos, meio-dia, vencemos, obrigado. Obrigado porque nós vencemos. Meu irmão, lembre-se, Salmo 91, um parêntese nessa palavra. Lembre que eu preguei sobre o Salmo 91. A cada 12 horas o inferno muda o turno dos demônios para tentar a mim, a você e contra mim, a você. Deu 12 horas do dia. Se você lembrar, pare e agradeça e peça para Deus te dar graça para mais 12 horas. Ininterruptamente, o inferno nunca dorme. Mas o nosso Deus, o Salmo 121, diz que o nosso Deus, Ele não tosqueneja, Ele não dorme, Ele não fica sonâmbulo, Ele é o Senhor, não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel. Maior é o nosso Deus, aleluia, maior é o nosso Deus, maior é o nosso Deus. Seu coração está ansioso, meu irmão, em nome de Jesus, você precisa desesperadamente de mais intimidade com Deus. Está ansioso, vá orar. Está ansioso, ore, porque é assim que a palavra de Deus diz que nós vencemos a ansiedade. Com orações, súplicas e ações de graças, aleluia. Davi tinha um coração ansioso. Meu irmão, Davi é igual a um, igual a você. Passando por uma provação terrível. Salmo 63, os comentaristas dizem que Davi estava fugindo do seu próprio filho, que tenta dar um golpe de estado para tirar Davi do trono, matar Davi. Salmo 63, diante dessa angústia, dessa ansiedade, Davi não sabia, diante dessa perseguição, se sobreviveria no próximo dia. Irmão, está aqui pregando para vocês é um milagre de Deus. Porque eu era assim. Corria de gente.
Mas o Senhor, Ele tem os planos e os propósitos dele. Davi não sabia se iria sobreviver, ficou mais fácil. Se iria sobreviver o próximo dia. Aí ele vai dizer assim: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco como? Intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Meu Deus, que realidade desse homem. Numa terra seca, exausta e sem água, ele vai dizer assim: mas eu desejo o Senhor. Diante das maiores ansiedades da sua vida, você está aqui para ouvir mais uma palavra que está sendo martelada no seu coração para dizer assim: ei, confie no Senhor. O seu coração ansioso descansará na palavra do Senhor, descansará nas promessas do Senhor, descansará na bondade do nosso Deus. O coração de Davi estava ansioso, a situação era terrível. Quem sabe seu coração também está ansioso nessa noite. Deus está acalmando você. Deus está trazendo paz à sua vida. Aleluia. Pastor, não tenho essa intimidade toda que Davi tinha. Quem sabe você olha para mim e diz assim: não tenho essa intimidade toda que o Senhor tem. Nossa, minha fé é tão pequena quanto a sua. Mas lembre da nossa frase: fé pequena no Deus grande resolve. Calma. Davi, ele está aqui com o coração ansioso. Ele está aqui com o coração desesperado. Aleluia. Mas ele vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa estar no teu templo. Porque ele entendia que na presença, meu irmão, não é mais dinheiro, não é mais oportunidade, não é mais influência. Não, é a presença do Senhor na nossa vida que abre portas e que torna, em algumas situações, aquilo que é impossível para nós tornar realidade. Eu estou desesperado por Deus nessa noite, para que o Senhor acalme o meu coração. Você está desesperado por Deus para que o Senhor também acalme o seu coração, diante de tudo aquilo que a gente está vivendo. Desesperados por Deus, porque precisamos desesperadamente do Senhor. Sabe por quê? Coloquei aqui a segunda coisa. Porque precisamos de direção. E sua palavra nos direciona. O homem tem uma frase de efeito, um jargão, né? Que o mundo diz assim: siga o seu coração, né? Não, meu irmão. Siga o coração é a pior coisa que a gente pode fazer, porque o nosso coração é enganoso. Porque nós achamos que é um caminho a ser percorrido, quando na verdade não é o caminho de Deus. E aí as consequências vêm, sim ou não? Sabe por que nós precisamos ser desesperados por Deus? Para que Ele possa iluminar o nosso caminho, para que Ele possa nos dar direção. Para que Ele possa nos dar direção. Eu estou casado com a área há 18 anos. Nós estamos casados há 18 anos. 18. Nós moramos 5 anos antes de nós casarmos, até nosso casamento. Juntando aí, faça a conta, 23 eu acho, ano de convivência. Todos os dias nós conversamos, todos os dias nós falamos de alguma coisa. Como você também é casado, conversa com seu esposo, com sua esposa. Quer dizer, eu espero que você converse. Espero. E na nossa intimidade, na nossa conversa, no nosso conhecer, o nosso relacionamento vai ficando cada dia mais profundo. Cada dia nós ficamos mais íntimos. Por quê? Porque tudo isso é fruto de algo intencional. Está vendo que eu estou buscando o início? Tem que ser intencional em buscar a Deus. Tem que ser intencional em descansar o nosso coração a Deus. Tem que ser intencional em buscar a direção. E como é que você vai conhecer a direção de Deus para a sua vida? Sabe como é? Quando você tiver a revelação da palavra dele no seu coração. E a revelação da palavra é através da Bíblia. A revelação vem através da palavra do próprio Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça a sua palavra. Quer conhecer a Deus? Conheça a palavra dele. Medite na palavra dele. Porque a palavra dele trará direção para a nossa vida. Aleluia. A Bíblia é a palavra de Deus. É a carta de amor de Deus para mim e para você. É a bússola para a nossa vida no tempo atual. É o GPS para a nossa vida.
Eu lembro que nós fizemos uma série de mensagens, eu acho que foi ano passado, que era GPS. Quem lembra dessa série? GPS, guiados pelo sobrenatural. É isso que nós precisamos. Ser guiados pelo sobrenatural de Deus. E vamos entender o que é esse sobrenatural à medida que buscarmos intencionalmente a Deus pela sua palavra. Querido, tem dias que eu leio desesperadamente a Bíblia, que eu preciso de uma direção. Tem dias que, além de acordar com dores, naturalmente, que eu já falei, aqui é só um exemplo que eu estou trazendo. Tem dias que eu preciso da palavra. Tem dias que eu preciso ali de algo que o Senhor está trazendo ali do céu. É um versículo, muitas vezes, que eu já li centenas de vezes. Mas quando a gente lê, tem uma revelação nova do Senhor. Pode vir um entendimento novo, pode vir uma palavra nova, pode vir um sopro novo do Senhor sobre aquela palavra. É por isso que eu e você nós precisamos conhecer e meditar na palavra de Deus. O salmista, Salmo 19, versículo 7, olha o que o salmista vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Para você que chegou aqui cansado, sem força, dizendo que vai desistir disso, daquilo outro, a palavra do Senhor revigora a alma, a palavra do Senhor restaura a alma. Olha o que o salmista diz: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Meu Deus! Está vendo por que você precisa desesperadamente da palavra do Senhor? Porque você precisa de sabedoria no seu dia a dia. E lembre, tem nada a ver com inteligência. Sabedoria é você saber tomar a decisão certa. Saber qual a palavra certa você vai usar. Saber como você vai proceder em uma situação. Você pode ter todo o conhecimento. Meu irmão, mas conhecimento sem sabedoria? Pelo amor de Deus. Não faz nada. Nada. Os preceitos do Senhor são justos. E dão o que, irmãos? Acordou triste, com dor, acordou meio para baixo. A palavra do Senhor traz alegria ao seu coração. Por isso que você precisa desesperadamente dessa palavra na sua vida. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Essa é a palavra de Deus. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. É um vigor para a alma, né? É um vigor para a alma. É uma palavra de sabedoria para os inexperientes. Justiça, alegria, né? Iluminação, traz uma luz aos caminhos. Mais desejável do que o ouro, do que o mel, mais doce que o mel. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Aleluia. Querido, o que a palavra de Deus ela faz por você é aquilo que o seu coração precisa. A palavra de Deus lhe dará o que você precisa receber quando você estiver triste ou sofrendo. A palavra de Deus o encorajará para você construir sua fé. Se você está confuso, a palavra de Deus é uma lâmpada em seus pés e luz no seu caminho. A palavra de Deus guiará os seus passos sempre que você estiver sozinho. A palavra de Deus o confortará sempre que você estiver sofrendo. A palavra de Deus lhe dará esperança sempre que você estiver fraco. A palavra de Deus construirá a sua fé e lhe dará força. Aleluia! É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, mas em tudo, com orações, súplicas e ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Próximo slide. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus. Está precisando de uma palavra? Gálatas 6:9. E não nos cansamos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio colheremos se não desanimarmos.
está entristecido, está cansado, diga assim: no tempo certo, se eu não desanimar, eu vou colher. E a palavra para não desanimar está no meu relacionamento intencional com Deus. 1 Timóteo 4,7. O meu Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Meu irmão, se você está precisando amanhã, pregue para você mesmo, declare: o Senhor me deu um espírito de intrepidez, o Senhor me deu um espírito de amor, o Senhor me deu um espírito de equilíbrio. Bota a mão assim na sua cabeça e ministre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga que você não vai desanimar, certo que não. Se nós não desanimarmos, chegaremos aqui no nosso prêmio. É o que diz a palavra de Deus em Gálatas 6:9, aleluia. Quantos precisam desesperadamente do Senhor? Porque o nosso coração é ansioso, dependemos dele. Sabe por que a gente precisa do Senhor desesperadamente? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente é a igreja. É que a gente precisa do Senhor mesmo, que a gente é a igreja, sim ou não? Meu irmão, precisamos desesperadamente do Senhor, porque nós somos igreja do Senhor. A gente é a igreja, irmão. Davi vai dizer, Salmo 122:1, sabe o que ele vai dizer? Alegrei-me, fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque ele lá sabia lá que as forças deles que a força dele era renovada, que o ânimo é renovado, que um novo start, um novo começo de Deus acontece na presença dele. E quando o povo está junto, meu Deus, quantas palavras são liberadas desse lugar, quantas palavras, quantas promessas você já recebeu desse lugar, quantas promessas você já recebeu na sua igreja, se você visita a gente. Alegrei-me para ficar alegre, não é para ficar cabisbaixo, entristecido, não, meu irmão. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não é para praia, não é para o cinema, apesar da praia, do cinema, da casa do amigo ser muito mais, não. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos ficar alegre. Irmão, é o culto da semana, o culto da quinta. Que bom que você veio. Que bom que você veio, que bom que você vai ser ungido daqui a pouco. Mas é tão bom a gente estar aqui, amém, irmão? Então traga uma pessoa na próxima semana, convide alguém, não venha sozinho. Não venha sozinho. Não venha sozinho. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Davi está dizendo assim: eu me alegro demais quando vamos juntos para a igreja. Aleluia. Por que a gente faz isso? Por que a gente chega para louvar o Senhor em conjunto? Porque Deus é bom, irmão. Porque a gente não cai na mentira do mundo. Sabe qual é a mentira do mundo? Sabe qual é? Uma das mentiras de Satanás no mundo. Sabe qual é uma das mentiras de Satanás? Sabe qual é? Cristão sim, eu vou para a igreja. Eu sou cristão, mas eu não vou para a igreja. A igreja sou eu. Meu irmão, pelo amor de Deus, você está sendo enganado pelo próprio diabo. Você que está aqui me ouvindo através dessa palavra, quem sabe você tem esse discurso no seu coração: não vou para a igreja porque eu sou igreja, não preciso ser pastoreado. Rebelde. Precisa sim, você precisa sim ser pastoreado. Você precisa sim receber palavra do Senhor. Você precisa sentar no banco. Pastor da minha igreja está sentado aqui no banco ouvindo eu pregar. Eu sento no banco aqui quando ele está pregando, porque nós precisamos ouvir a palavra. Aí o inimigo quer dizer o que? Não precisa de igreja não. Oxe, bando de hipócrita. Não, meu irmão. É bando de gente que precisa, sabe de quê? Da misericórdia de Deus na nossa vida. A gente vem para cá para que o Senhor melhore a gente, para que o Senhor trabalhe na gente. Sou cristão sim. Amo a igreja do Senhor Jesus. Amo a igreja. Sabe o que é a igreja, filho? Você que está aqui me ouvindo, sabe o que é a igreja? É nada mais do que a noiva de Jesus. Cheia de falha, cheia de defeito,
Perfeição de jeito nenhum. O perfeito é o noivo, o perfeito é o Cristo. Ele é perfeito, mas é a noiva dele. E da noiva dele, meu irmão, eu não falo. Eu sou doido. É a noiva do... A igreja nada mais é do que a noiva do Cordeiro. A igreja, sabe o que é? Vai morar no céu. A igreja é formada por gente imperfeita, gente problemática, gente com defeito, mas Jesus ama. E sabe o que Jesus faz com todos nós que somos assim? Ele nos trata, nos ama, nos abraça e diz assim: na hora certa, venham a mim, amados de meu Pai, podem vir. É a igreja. Igreja, meu irmão. Eu amo a igreja, irmão. Eu amo a igreja. Hoje, quando eu estava finalizando essa palavra, falei para minha mãe e pedi ela, só que ela não achou porque eu não me programei. Eu disse: mãe, você tem a foto que foi tirada na minha apresentação em 1981? Sou 81, irmão. O senhor tem a foto? Meu filho está no céu, mas não encontrou, senão eu tinha botado aqui. Irmão, eu fui apresentado na igreja. Eu tive a oportunidade, eu tive a graça de nascer no lar cristão. Meus pais ensinaram a mim e a minhas irmãs a palavra de Deus. E eu vinha para a igreja aprender na escola bíblica dominical. Minha formação foi na igreja. Na igreja eu cresci amando a igreja. Eu tenho na minha memória o primeiro culto da igreja, que foi uma escola bíblica dominical. Não foi isso, Paião? Um domingo de manhã, eu me lembro da classe, eu na escola bíblica. Primeira reunião, num lugar lá na Praça Lá, eu não sei nem se existe, não existe mais não. Eu me lembro, cresci na igreja. Cresci na igreja. Conheci a mulher da minha vida na igreja. Namoramos na igreja. Casamos nessa igreja. Calor da fera no dia, meu. Cadê? Tem ar-condicionado, tem uns ventiladores zoada, meu. Casei nesse altar aqui. Nesse altar. Casamos. Nesse altar eu apresentei o meu filho mais velho, que ama a igreja. Apresentei meu menino nesse altar, que ama a igreja. Nesse batistério aqui eu batizei meu filho em 2020. Batizei centenas de pessoas, pastor Múcio mais do que eu. Na igreja, apresentei minha segunda filha, a Mari, apresentei aqui na igreja. Crescem na igreja. Na igreja eu fui chamado para o ministério. Na igreja eu disse sim para o ministério. Na igreja tenho vivido. Prego para pessoas nessa noite que amam a igreja do Senhor Jesus. Prego para pessoas nessa noite. Prego para pessoas nessa noite que amam a Jesus, que estão desesperados por Deus, por isso vêm para a igreja. Chegam tristes, cansados, pensando em desistir de tanta coisa, mas passa por aquelas portas, vê um louvor tocando aqui, vê a adoração tocando, e diz assim: meu Deus, como é bom estar na igreja. Somos desesperados por Deus, por isso nós amamos a igreja do Cordeiro Jesus. Pastor, quem sabe você está dizendo aí: pastor, lindo é a sua história. Mas essa é a sua história. Quem sabe você pode estar pensando: pastor, essa é a sua história, mas pode ser a sua também nessa noite. Pode ser a sua também, porque o Salmo 92 diz assim: os justos, eu prego para justos nessa noite. Os justos serão plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Sentido dessa palavra aqui, sabe qual é? Florescerão na presença, que nesse tempo era como se fosse, entenda, como se fosse a igreja. Para você poder entender. Os justos florescerão nos átrios do Senhor. Átrio faz parte, sabe de quê? Do tabernáculo, aquela parte que dava para o santo do santo dos santos. Átrio do Senhor. Sabe o que está simbolizando aqui? É a igreja, filhão. E é a igreja. Pastor, linda, mas não é a minha história, mas pode ser a sua história nessa noite, aleluia. Mas pode ser a sua história nessa noite, aleluia.
Estou desesperado por Deus. Porque o coração é ansioso, porque precisa de direção, porque somos igreja do Senhor Jesus. Desesperados por Deus. Querido, eu não sei como está a sua história, mas eu sei que a sua história pode começar hoje a ser construída na presença de Deus, numa igreja física, nesse lugar. A sua história pode mudar. Porque, cara, não é uma religião, não é uma filosofia, eu estou falando de Jesus. Falando de Jesus, o Filho do Deus vivo. Falando de Jesus. Não estou falando de denominação ou placa de igreja, não. Estou falando de Jesus. Desesperados por Deus. Quem sabe essa é a sua história. Estou desesperado, pastor. Eu preciso desse Jesus, para que a minha vida entre no trilho. Você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. Quem diz amém por isso? Você pode ficar de pé, querido, no seu lugar. Você pode já adorar o Senhor.